Olá, tudo bem, querido aluno, querida aluna? Espero que vocês estejam bem e estejam em paz. Estamos aqui hoje para falar sobre a nossa terceira aula. Eu sou o professor Ítalo e vamos estar aqui conversando sobre ferramentas de análise e gestão estratégica. Irei compartilhar com vocês a minha tela para que vocês possam aprofundar e aprender ainda mais acerca do conteúdo dentro dessa nossa jornada de unidade de aprendizagem, tá bom? Irei compartilhar essa tela, dar o tempo de pegar o papel e a caneta para que a gente possa falar e aprofundar a nossa temática. Dentro das ferramentas que eu citei para falar sobre análise estratégica de gestão, a gente pode começar a falar sobre a mais simples, possivelmente uma das mais simples, que é a chamada de brainstorming, ou chuva de ideias, né? A gente fala sobre essa ferramenta, é importante a gente verificar que ela traz aí, independente do contexto, ela traz novas ideias, ela traz possibilidades de soluções, independente do assunto. Eu tenho algo a ser resolvido, eu tenho algo a ser modificado, independente de qualquer coisa, é trazido aí, digamos, essa possibilidade dessa ferramenta para que se resolvam temáticas, problemas, inúmeras situações. Então, quando se deseja numa empresa resolver alguma coisa em curto prazo, estrategicamente, principalmente falando, quando preciso resolver isso aí, então ela traz essa possibilidade, o brainstorming, né, essa chuva de ideias, a possibilidade de ideias, mesmo assuntos a serem resolvidos, resolução de problemas, abordagens a serem utilizadas, ações a serem tomadas. E aí a gente fala que, digamos, quando se trata de mudança, o brainstorming é uma ferramenta simples, prática, fácil de ser utilizada, que promove melhoria, satisfação dos clientes, principalmente a partir de novas ideias, tá? Então é um método simples, eficaz e efetivo, porque traz resultado. É um método que pode ajudar diversas organizações, independente do seu ramo de atividade. A gente traz aí a famosa ferramenta de gerenciamento estratégico BSC, tá? Que é muito interessante. Ela traz aí e fala sobre exatamente um conjunto equilibrado de indicadores financeiros e operacionais. Eles funcionam de forma integrada e desdobram aí a estratégia em aproximadamente quatro perspectivas. E a gente pode ver que é a financeira, a dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e do crescimento. Quando a gente fala da financeira, digamos, a gente pode utilizar a metodologia de como parecemos aí para os acionistas, como é que a gente está pintado para eles, como é que eles nos enxergam. A gente pode ver na perspectiva dos clientes, como é que os clientes nos veem, os processos internos, o que devemos ser excelentes, o que precisamos fazer, em que, principalmente se dizendo. E a gente pode ver também do aprendizado e do crescimento, ou seja, de seremos capazes de continuar melhorando e criando valor. E aí a gente pode observar que a gente desdobra essa estratégia em quatro perspectivas, como foram citadas aí agora. Então, a perspectiva financeira ela está associada a indicadores de curto prazo. Os indicadores de médio e longo prazo aí já vão estar ligados mais às outras três perspectivas, a do cliente, dos processos internos e do aprendizado e do crescimento. Existe uma outra ferramenta também que ela é muito simples e muito eficaz, principalmente porque gera resultado aí, a depender da situação, é a chamada análise SWOT. Você pode observar aí, como você pode verificar na nossa unidade de aprendizagem, que ela analisa tanto o ambiente interno, como analisa também o ambiente externo. E aí ela pode verificar, digamos, a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Por quê? O termo SWOT, né? Exatamente são as iniciais da força, da fraqueza, da oportunidade, da ameaça que você vai situar a análise SWOT, onde a letra S de Strengths simboliza a força, no caso a weakness simboliza a fraqueza, as oportunidades de opportunities e a ameaça de threats. E aí você pode verificar exatamente essa temática aí dentro dessa perspectiva, tá bom?
E aí é impressionante e é importante você visualizar que, por exemplo, quando a gente analisa a força, a gente aqui está vendo, por exemplo, a localização, a acomodação, a gerência, são elementos que vão garantir aí exatamente o ambiente interno como vantagem competitiva, né? No caso, a gente ainda, dentro do ambiente interno, a gente pode verificar também as fraquezas. E aqui, por exemplo, a fraqueza eu já posso ver, por exemplo, uma falta de reputação, como você está vendo aí na tela, um investimento que a gente não possui capital suficiente para investir nesses aspectos. E no ambiente interno a gente vê a força e as fraquezas, enquanto no ambiente externo a gente já avalia, por exemplo, as oportunidades. Ou seja, a gente pode mensurar aí a questão da procura, né, em relação ao aumento de turismo na região, ou, digamos, eventos, grandes eventos que grandes eventos que podem acontecer, que podem atrair alguma possibilidade de pessoas a mais. Em contrapartida, a gente analisa também as ameaças, e aí a gente pode ver que uma das principais ameaças aí, a concorrência, que pode favorecer ou desfavorecer, e nesse caso aí não favorece. A concorrência, nesse caso, ao invés de ajudar a empresa a crescer, ela é uma grande, grave ameaça, principalmente pela grande rede de hotéis que irão construir resorts, aí, como a gente está citando, no próximo evento, ou clima, ou o tempo que vai aumentando em relação à chuva, diminuição de temperatura, um clima mais seco que proporciona algo ruim para todo esse ambiente. Então, a análise SWOT, ela, como é esse exemplo, ela vai avaliar de forma estratégica o que é interno, de acordo com as forças e fraquezas, e vai avaliar também o que é externo, de acordo com oportunidades e de acordo com as ameaças. A gente pode ver também, existe uma ferramenta de análise e gestão estratégica que chama diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe, que é o diagrama de Ishikawa, tá? Ele é uma ferramenta em que você pode verificar, por exemplo, na espinha de peixe, os problemas, os métodos, o que vai ser feito, e aí o desdobramento disso, exatamente para a resolução de problemas. Você vai resolver, tem um problema para ser resolvido na sua empresa, na sua organização, ele vai ampliar a sua visão, identificar possíveis soluções, melhorias de processos. E aí, primeiro você realiza aquela ferramenta que a gente falou, né? Brainstorming. Depois disso, você aí vai verificar como se fazer. Então, por exemplo, a gente tem um produto com defeito, é o problema, está lá na cabeça do peixe. Que aí você vê que é de acordo com a senhora do pessoal, máquina, materiais e métodos. No pessoal, você vê aí, por exemplo, possíveis efeitos, bom, a falta de treinamento, causas, falta de treinamento, conversas paralelas da máquina, a causa e o efeito, falta de manutenção, equipamentos obsoletos. Da mesma forma, materiais, matéria-prima com defeito, ferramentas sem corte, aí a gente vê métodos, jornada de trabalho excessiva, ou falta de controle de qualidade. A gente pode ver que dentro dessa seara do diagrama da espinha de peixe, a gente pode avaliar as causas e os efeitos dos possíveis problemas. Olha mais um exemplo aí que a gente pode ver. Dores devido à mochila pesada nas costas, para os alunos, para as instituições de ensino superior, colégios. Você pode ver que aí existe a causa, o projeto, né, falta de rodinha também excessivo, muitos bolsos, com a editora, livros pesados, livros grandes, inabilidade de dividir em tomos. Aí a gente pode ver de um outro lá do ambiente escolar, falta de armário, sem treinamento, uso impróprio, somente de um lado da mochila, colocando materiais, carregando coisas inúteis, de acordo com a seara do estudante. Então a gente vê que existe o problema central, a divisão das causas e possíveis efeitos. Existe também mais uma ferramenta, essa é mais conhecida, quando se há o diagnóstico da situação, e aí você faz uma análise interna, você faz uma análise externa, você faz uma, digamos, uma busca por uma tomada de decisão para a resolução daquele problema, e aí a ferramenta 5W2H, ela é essencial para que você trace um plano de ação e possa resolver todas as possibilidades. Então, por exemplo, você se depara com esse problema que você precisa resolver, essa ferramenta é interessante. Por quê? Ela chama 5W2H, pelas iniciais de todo o processo. Então, por exemplo, começa com what, o que, no caso why, por quê, where, onde, when, quando, o, porquê, how, como será feito e how much. E aí, quanto vai custar. Você pode perceber, então, que existem 5 Ws
e dois Hs, para ver o que é que vai ser feito, quais são as etapas, por que vai ser feito, ou seja, justificativa para fundamentar toda essa resolução estratégica de problemas, onde vai ser feito, qual local, em quanto tempo vai ser feito, quando vai ser feito, e aí o fator tempo é essencial para essa análise estratégica. A gente pode vislumbrar também por quem será feito, ou seja, quem vai assumir cada papel dentro daquela situação, dentro desse plano de ação, dentro dessa ferramenta 5W2H. Como será feito, ou seja, quais são os métodos, metodologia, de que maneira se vislumbra o encaixe das situações e análise do custo, que é do how much, quanto vai custar. A gente pode perceber, dentro dessa temática, que exatamente existem inúmeras planilhas organizacionais, existem sistemas que trazem exatamente essa situação, e aí dentro de cada uma possibilidade, ou metodologia, ou planilha, ou sistema, o mais importante é que a partir daí se traça um plano de ação para a resolução do possível problema da situação. Então, a gente pode verificar, digamos que o que, um exemplo, redução do consumo de energia, por que o consumo de energia está muito elevado, como vai diminuir a utilização de ar-condicionado, quem vai fazer isso? Todos os colaboradores da empresa. Vai começar quando? A partir de amanhã. Então, quanto é que vai custar essa ação? E aí vai ter um custo zero e ainda vai reduzir o consumo de energia e aí, consequentemente, em 10%. Vai melhorar todo esse processo. Existe uma outra ferramenta que a gente conhece como PDCA. É uma ferramenta utilizada também, além de ser utilizada de forma estratégica, ela também é utilizada no controle de processos, na resolução de problemas, e ela é muito simples e muito efetiva, porque aí você classifica e verifica toda a simbologia dessa resolução em 4 etapas. O P é de planejamento, né, de planejar. O D de dó, em inglês, né, que tem a simbologia do fazer. O C de check, ou seja, de verificação. E o a letra A final, que é o de act, que é de uma ação. E a gente vai explanar falando exatamente quando você, na primeira iniciar o P, você vai selecionar o processo, atividade ou a máquina que necessita, por exemplo, de uma melhoria, o fazer, a ação, a parte da ação já é a letra D, você vai implementar o plano elaborado, o que você vai fazer, como é que vai acompanhar o processo, tá? O cheque, a letra C, que é você vai analisar os resultados, vai verificar como é que foi feita essa verificação de tudo isso aí, e aí, por fim, vem a ação, né, que é o ACT, que aí pode ser, se você obteve sucesso, você reinicia, você faz o registro daquela situação. Se você não obteve sucesso, você faz uma ação corretiva, ou de um lado você documenta, ou de um lado você faz um novo planejamento e você reinicia o ciclo do PDCA. Então, por exemplo, na letra P, você define metas, tá bom? Sobre os itens de controle, você define o método a alcançar, e aí você vai, por exemplo, P, e aí é o do planejamento, tá bom? D, e aí você vai a parte da ação, você vai educar e treinar segundo o método, você vai realizar o trabalho e coletar dados, é a segunda etapa, tá? Primeiro o P, depois o D, depois o C, que você vai verificar os resultados, se tinha sido planejado algo, se alcançou o planejamento, se bateu a meta, se não bateu, e na letra A, você vai ou documentar os resultados ou você vai, digamos, agir corretivamente, reiniciando o ciclo posteriormente, tá bom? E aí existem todas essas etapas do planejamento, podem ser feitas em planilhas, podem ser feitas em sistemas, e tanto serve para análise e resolução de problemas, digamos, estratégicos, como também para garantia de processo de melhoria contínua dentro da organização. Então, digamos que a gente possa fazer aí de uma forma simples, a pessoa ela precisa, digamos, eliminar peso, emagrecer. E aí ele vai lá, na primeira etapa, ele vai reduzir 22 quilos em 12 meses, e ele vai fazendo basicamente como é que ele vai fazer isso. Olha o planejamento aí, qual será o plano de ação, como é que vai ser isso dado por semana, como é que vai ser feito esse controle, toda essa etapa inicial aí do planejamento. Já na segunda etapa, já é a ação. Como é que eu vou fazer isso? Comer e beber menos, praticar exercícios, são ações que vão ser feitas regularmente.
Já na parte de controle, aí você vai verificar como é que está o peso, como é que está a quantidade de vezes que você correu, que você foi para academia, que você fez caminhada, que fez atividade física, e por fim aí você elabora a ação corretiva, se precisa ser feito alguma correção. Se você alcançou 20, falta 2, você reinicia o processo, mas com foco naquele outros 2. Ou, se você conseguiu o resultado esperado, o que você precisa fazer é documentar e festejar com certeza toda essa situação. Então, dentro de todas essas ferramentas, a gente chega ao final da nossa aula dizendo que, independente da ferramenta de análise ou gestão estratégica, o importante é você verificar qual é que mais se assemelha à sua necessidade, qual é que mais vai gerar o resultado esperado, podendo ela ser mais simples ou mais complexa. O mais importante é, quanto mais ferramentas a gente puder e tiver à nossa disposição, melhor a gente consegue ter um resultado expressivo, melhor a gente consegue ser eficiente, efetivo e eficaz dentro de todo o nosso processo de planejamento estratégico. Espero ter ajudado você aqui em mais uma aula, onde a gente lhe ajudou e lhe deu todas as possibilidades para que você possa fazer cada vez mais uma atuação estratégica repleta de resultados aí na sua empresa, na sua organização ou na sua vida e trajetória acadêmica. Um grande abraço, querido aluno, fica com Deus e até a próxima aula.